Olá, é um prazer participar dessa comunicação no 20º encontro da Abençu 2022. Meu nome é Paulo Rogério Batistelli. O título do meu trabalho é Acessibilidade e Inclusão Social para Projetos Sociais em Música, com a coautoria da professora Cássia Virgínia Coelho de Souza. Esse artigo apresenta um recorte de pesquisa de mestrado em andamento. A pesquisa busca investigar como os responsáveis por alunos do PSEM, Projeto Social em Educação Musical do SESC Maringá, compreendem a inclusão social de seus filhos e filhas a partir de vivências musicais e sociais experienciadas no ambiente em questão. O recorte apresentado nesse artigo foca na reflexão voltada às definições dos termos acessibilidade e inclusão social. Ao nos voltarmos para os projetos sociais em música, torna-se necessário promovermos uma constante averiguação a partir de pesquisas que possam gerar novas reflexões e debates. Espero que a temática abordada nesse artigo possa contribuir para o entendimento de que apenas a nomenclatura e a natureza dos projetos sociais em música não são suficientes para promoverem a inclusão social por intermédio da música em todas as suas possibilidades. O interesse pelo tema. A questão de pesquisa relacionada à acessibilidade e inclusão surgiu em virtude de minha experiência durante a graduação e licenciatura musical, quando trabalhei com pessoas com deficiência visual no estágio supervisionado. Também, em virtude de eu ter feito uma especialização para atendimento a pessoas com deficiência ou com altas habilidades. Já o interesse pela temática dos projetos sociais em música, assim como a proposta presente nesse artigo, surgiram em vista de minha experiência e atuação como educador musical em projetos sociais em música. Atualmente, atuo como educador musical em aulas de flauta transversal, saxofone, apreciação musical, teoria musical e prática em conjunto no PSEM do SESC Maringá. Outro fator que motivou a investigação sobre tal temática é minha história de vida. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de vivenciar o ambiente de um projeto social na época de minha infância e pré-adolescência. O advento dos projetos sociais ocorreu parcialmente na década de 1990, em vista do Banco Mundial disponibilizar recursos financeiros ao chamado terceiro setor, ao implementar suas ideias na educação, participando da inserção de políticas ligadas à gestão, avaliação e índices de comprovação de eficiência, que reforçam as práticas do mercado capitalista mundial, Constant e Almeida 2020. Segundo as autoras ainda, percebe-se que o funcionamento de determinadas ONGs fica condicionado às políticas e metas que podem impedir que o processo de inclusão social ocorra com todo o seu potencial e finalidade, aos quais essas tais entidades se prestam. Sobre trabalhos que acredito conter um olhar crítico para o contexto neoliberal, apresento nesse momento Paula 2016, que informa sobre situações observadas a partir de políticas públicas, que propõe oferecer integração para crianças e jovens de um projeto social em música. No entanto, a pesquisa nos convida a refletir, diante de situações observadas pela autora, se este e outros ambientes que buscam integrar os indivíduos podem também ser reprodutores do sistema que os exclui. Parte do trabalho de Alemã 2020 apresenta uma análise crítica sobre o projeto social musical é o sistema, em que há uma situação onde as orquestras centrais do projeto recebem maior visibilidade e investimento financeiro do que orquestras em bairros provincianos. Sobre o referencial teórico que aborda os projetos sociais em música,
considero importante citar Kleber 2014, que informa sobre 2 espaços com potencial de promover a transformação social fora do contexto formal de ensino. Souza 2014, que discute a questão social que envolve os participantes de projetos sociais em música, além de apresentar um panorama sobre as pesquisas em educação musical publicadas nas revistas da ABEM. Também investiga o ensino e aprendizagem de música, problematizando a formação e atuação dos educadores musicais em projetos sociais em música. Cater 2004 informa sobre a dificuldade encontrada pelo educador musical em vista da vulnerabilidade em que muitos indivíduos participantes dos projetos sociais se encontram. O autor alerta que, em alguns casos, esses espaços podem se tornar pretexto para dar visibilidade aos patrocinadores desses projetos. Pena 2012 adverte que é indispensável considerar com cuidado a diversidade de experiências existentes, evitando supervalorizar o papel da música em projetos dessa natureza. A partir dessa reflexão inicial, eu considero que a discussão sobre os termos acessibilidade e inclusão social seja uma das opções para continuarmos a propor e repensar caminhos que desempenhem práticas pedagógicas musicais humanizadoras, que valorizem a essência de cada pessoa, e não apenas habilidades a partir do conceito do dom musical, ou ainda práticas baseadas exclusivamente em modelos, conteúdos e currículos impostos pela cultura europeia. Sobre os termos acessibilidade e acesso, o autor Manzini, 2005, encontrei um desdobramento para definições e definição desses termos. O termo acessibilidade está voltado para a necessidade de adequações físicas, arquitetônicas, de mobiliário, transporte, etc. Já o termo acesso está relacionado, por exemplo, à abertura de vagas nas escolas, ou que as pessoas devam ser aceitas na escola. Segundo o artigo 8 do Decreto Nacional 5.296, considera-se acessibilidade a condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Já a inclusão seria a integração absoluta de pessoas que possuem necessidades especiais ou específicas numa sociedade. São as chamadas políticas de inclusão. Rodrigues, 2006, alerta para o uso indiscriminado do termo inclusão em discursos políticos de âmbito nacional ou setorial, em programas de lazer, de saúde e educação. A educação inclusiva teve início nos Estados Unidos através da Lei 94142 de 1975. Brandenburg e Luminer consideram que desde a Idade Média e a Grécia Antiga, muitos preconceitos e entraves que envolvem a inclusão foram construídos e se mantiveram ao longo da história da humanidade. Gostaria de destacar a importância da Declaração de Salamanca, em 94, na Espanha, na Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, realizado pela Unesco com a participação de 88 países e 25 organizações que debateram a inclusão na educação para todos e fornecer
Crises básicas para a formação e reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social. A LDB de 1996 estabelece a educação infantil como primeira etapa da educação básica, tendo como base o desenvolvimento integral de todas as crianças, inclusive as com necessidades educacionais especiais. Bondan et al. Realiza uma discussão conceitual sobre educação exclusiva ao compararem políticas adotadas pelo Brasil e Espanha. Assim como esses autores, Sasaki considera que conceitua-se a inclusão social como o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais. Já na área de educação musical, apresento nesse momento duas autoras que abordam a área da acessibilidade e inclusão social. A área de educação musical, a luta pela inclusão e acessibilidade é tão necessária quanto para as áreas que muitas vezes estão fragilizadas por pensamentos e políticas que reforçam a exclusão de pessoas. Da mesma maneira que a exclusão do próprio campo do saber, como é possível notar na citação de Louro 2016. O trabalho de Duarte 2022, investigou como ocorre a formação dos licenciados em música nas universidades públicas do estado do Paraná. O trabalho de Duarte informa que um dos motivos da deficiência da formação desses profissionais está na falta de professores especialistas e efetivos, de espaços de carga horária no curso, políticas públicas que desenvolvam essa área, de ambiente e estrutura física que ainda dificulta a formação dos profissionais, aptos e sensibilizados ao atuarem com pessoas com diferentes especificidades. Como considerações finais, eu trago o aprendizado que considero ter adquirido com esse estudo para poder fazer a diferença entre os termos acessibilidade e acesso. Acredito que ainda há muito a ser feito no campo quanto ao empenho e à conscientização da importância desses termos voltados às pessoas com necessidades e sempre o repensar de nossa prática. Como nos ensinou sabiamente Paulo Freire, é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Nesse momento, então, eu apresento as referências que utilizei nesses slides. Meu muito obrigado. Até mais.